Shingeki no Kyojin Kanketsuren Kouhen foi previsto para o fim desse ano para finalizar o ano com a conclusão do arco da história do Eren e o povo de Parades que conquistou fãs desde sua estreia em 2009 com o mangá e em 2013 em anime. Mas se tem algo que divide esses fãs até hoje, é o assunto AOE. Eu sou o Naxaragi, seja bem-vindo à Toca da Cube. Para quem não sabe do que se trata, AOE é uma sigla para Anime Original Ending, ou seja, um final original para o anime, completamente diferente do final do mangá. Mas por que isso divide o pessoal? Isso nem ocorre tanto por gosto, como ocorre com Gotobun, onde o pessoal se divide entre os fãs que aceitaram ou gostam do final da obra e aqueles que simplesmente não aceitam um final tão incoerente para o que foi construído. No caso de Shingeki, está mais dividido entre o pessoal que está aguardando ansioso pelo AOE, aproveitando cada novidade, como notícias ou imagens de divulgação e do elenco trabalhando no Kouhen e mais animado com esse final, e o pessoal que simplesmente observa esse povo enquanto se segura para não ficar rindo ou tirando sarro do otimismo deles esperando algo que, na cabeça desse segundo grupo, é simplesmente impossível ou idiota demais para acontecer. Já me pediram para comentar sobre o AOE e, apesar de não fazer parte do segundo grupo, eu não sou do tipo de pessoa que anda indo atrás de tanta coisa sobre o AOE. Logo, não tenho tantas informações sobre ele quanto outros, mas eu posso falar sobre as consequências disso, tanto caso ele ocorra, quanto se ele simplesmente acabar sendo só um daqueles desejos de fãs que nunca se concretizam. Vamos começar falando dos motivos para o pessoal acreditar nessas possibilidades, começando pela possibilidade da existência do AOE. O pessoal que confia na existência do AOE já acredita nessa possibilidade desde o lançamento do final do mangá, pois aquele final decepcionou muita gente por vários motivos. Porém, começando a vasculhar detalhes no anime que foram adaptados de formas diferentes do mangá, muitos começaram a acreditar que isso não foi por acaso, mas sim que foi completamente planejado. Fora algumas dicas que conseguem ser encontradas nas trilhas sonoras, ou em materiais como os clipes e capas da Linked Horizon, que é praticamente uma banda criada para Shingeki no Kyojin. E sim, se você pegar basicamente a data da criação da banda, ela foi criada depois de Shingeki e contatos e tudo mais. Praticamente tudo indica que foi sim criada para Shingeki. Se isso não fosse suficiente, recentemente o próprio autor, Hajime Isayama, fez declarações onde ele se desculpa pelo final do mangá e como ele sempre esteve envolvido no desenvolvimento do anime, isso motivou o pessoal a acreditar que ele possa estar planejando algo para alterar o final do anime, ou até mesmo que isso sempre foi planejado, já que Shingeki no Kyojin sempre lidou com linhas temporais alternativas, e isso não é uma teoria, é um fato. Isso já foi mostrado com a cena da morte do Eren ao lado da Mikasa em uma cabana, e depois também com o especial Lost Girls. Juntando tudo isso, ainda tem o fator de tanta demora para simplesmente adaptar o equivalente a 8 capítulos do mangá e depois simplesmente alterarem o formato de uma temporada de 12 episódios para um especial chamado Kanketsuren, que depois foi revelado como a primeira parte de 2 especiais de 1 hora, um deles, o Zanpan, que mostrava as resoluções finais e decisões dos personagens para se iriam participar do confronto contra o Eren fundador ou não, e depois o Kouhen, focado no confronto final entre o grupo do Armin contra o Eren para impedir o avanço do Estrondo. Um pensamento que não some da cabeça do pessoal é o porquê tanta coisa para adaptar tão poucos capítulos e que acabam juntando isso com pistas coletadas pelo resto da obra e de outros meios, incluindo a imagem do seiyuu do Eren, Yuki Kaji, pegando um roteiro enorme, sendo que, de acordo com o mangá, o Eren teria pouquíssimas partes nessa parte final, principalmente na parte que ele tá lendo, que não teria nem diálogos do Eren naquela parte. Essas seriam algumas coisas que motivam o pensamento de existir sim o AOE. Mas agora, para equilibrar, vamos falar os motivos do pessoal que acredita que isso é só fake news. Um argumento que eu vejo o pessoal falando sobre isso é que o pessoal do AOE acaba procurando muito pelo em ovo para defender a existência do AOE, literalmente. Pois eles consideram que não dá para considerar que os clipes das músicas sejam exatamente dicas jogadas ao povo sobre o possível AOE. Então cenas como um sujeito matando a si mesmo no final de Gurren no Yumiya, ou o ovo vendo cenas de um pombo matando lagartos em Akatsuki no Requiem, seriam apenas coisas de um clipe musical que não tem importância alguma e que não querem dizer nada. Diferente do que é mencionado pelo pessoal do AOE, que consegue ver isso como mensagens escondidas, como o Eren se matando, ou até matando a Mikasa em Gurren no Yumiya, e o Eren criança vendo as atrocidades do Eren adulto, mas vendo que isso foi o jeito que ele conseguiu para salvar Parades em Akatsuki no Requiem. Outro ponto mencionado pelo pessoal que não acredita no AOE é que, como o mangá já foi finalizado, não haveria um motivo para o autor, ou o estúdio, alterar esse final somente por vontade dos fãs. Ou seja, se o autor já planejou o final daquela forma que ele trouxe no mangá, eles não teriam um porquê mudar aquilo somente porque os fãs não gostaram. Eles mesmos não teriam interesse em algo assim. Outro argumento é que se eles de fato mudassem, seria uma demonstração de que eles não sabiam o que estavam fazendo, ou que não teriam coragem de manter o final original. Não sabiam o que estavam fazendo porque qual o motivo de fazerem o final para o mangá, se na adaptação eles simplesmente ignoram esse final, e não teriam coragem para manter porque alterar o final apenas porque os fãs ficaram revoltados seria simplesmente ignorar seus planejamentos e a vontade do autor só para agradar um bando de fãs e trazer o final que eles querem, ao invés de algo que seja de fato coerente ou interessante.
Entenda que eu não estou dizendo que o final do mangá é bom, mas sim que funcionaria mais ou menos assim do ponto de vista das pessoas que defendem esses argumentos para dizer que o AOE não vai rolar. Agora vamos para as consequências do AOE, começando com ele não acontecendo. Por quê? Porque isso é mais rápido. Se o AOE for realmente só um delírio coletivo e ficar no imaginário do pessoal, podemos dizer que a consequência disso vai ser bem pesada para o autor. Após tanto tempo e tantas chances ele simplesmente manter o final que ele mesmo reconhece que o pessoal odiou, é simplesmente jogar na cara do pessoal algo como: eu entendi que vocês odiaram como acabou a história, mas como não tinha mais como mudar, ficou assim mesmo. Só estávamos enrolando porque não sabemos como contar isso pro pessoal. Agora imagina a reação do fã de Shingeki que acompanha a obra desde o início e que está animado com a possibilidade do AOE desde o anúncio do Kanketsu Ren, vendo isso como uma chance de mudarem o final. Nem preciso dizer que algo assim faria qualquer influência ou interesse em obras futuras do Isayama caírem por terra. Simplesmente porque o pessoal vai pensar que, se ele conseguiu destruir um legado e uma história tão grande e promissora quanto Shingeki no Kyojin, o que daria para esperar de outras obras desse cara? Um paralelo bom é Masashi Kishimoto ou Tite Kubo, ambos com grandes obras que tiveram finais controversos que criaram discussões até hoje. Mas, ainda assim, os fãs decidiram dar uma chance para suas obras seguintes, como Samurai 8 ou Burn the Witch. E, mesmo Samurai 8 sendo um fracasso, isso ainda não manchou tanto a imagem do autor. Mas isso apenas porque obras como Bleach e Naruto são obras grandes, mas não eram tão profundas e intensas quanto Shingeki no Kyojin, que foi praticamente um estrondo novo para cada notícia ou temporada que surgia. Uma obra dessas possuir um final decepcionante é suficiente para criar uma desconfiança terrível sobre as obras seguintes dele. Agora vamos para as consequências do final alternativo de fato acabar acontecendo, mas para isso temos que estipular o que de fato seria o tal final alternativo. O final alternativo que o pessoal acredita que vai acontecer é com o Eren completando o estrondo e no meio disso matando a Mikasa, que será o link que mantém o Eren preso nesse loop temporal, fazendo ele repetir a sua vida inteira de novo e de novo. Por que eu tinha que entrar no mérito sobre como seria o final alternativo? Porque o como o final ficaria pode afetar também as consequências. Dizer apenas que existir um AOE faria o pessoal ficar feliz é muita burrice, pois ter um final diferente não necessariamente significa que ele seria bom. Mas essa ideia de final é aceitável, pois faz sentido e consegue manter o padrão da obra e até mesmo um pouco da lógica do Armin. Aqueles que não querem abrir mão de nada, não podem mudar nada. A habilidade de desistir da própria humanidade para triunfar contra os monstros. Vamos focar na ideia de que o final conseguiu ser um final novo e ruim. O resultado é o mesmo de não ter um AOE, na verdade até pior. Porque o pessoal que acabaria esperando alguma coisa melhor acaba vindo só isso. Agora vamos focar na ideia de que conseguiu um final novo e bom. Isso sim é algo que podemos conversar. Se houver um final novo e bom, terão haters reclamando do final novo? Sim. Como sempre. Porque sempre vai ter gente que defende o original, por pior que seja, e gente que defende algo apenas por ser do contra. Porém, o pessoal que for mais mente aberta pode acabar gostando. Um final alternativo pode convencer fãs que achavam ruim o final, ou até a ideia de AOE, o que é algo bom, e o pessoal que já espera um AOE pode ficar bem feliz com o final e acabar satisfeito com isso, enquanto o pessoal que não espera nada pode acabar gostando do que aconteceu. Mas o ponto principal não é apenas os efeitos na obra, mas também na própria indústria de animes. Vamos combinar que muitos animes e mangás tiveram finais que desagradaram os fãs e viraram motivo de reclamações e polêmicas por parte dos fãs, como Bleach, Naruto, Gotobun, que já são os padrões de serem mencionados no canal, mas podemos incluir ainda Tokyo Revengers, Kimetsu no Yaiba, fora caso ainda como Bokuben, que é um anime que já possui finais alternativos no mangá e que pode ser adaptado no anime sem a necessidade de forçar um deles a ser oficial. Onde eu quero chegar? Ter um AOE em um anime tão grande e barulhento quanto Shingeki no Kyojin poderia dar mais liberdade para outras obras terem finais alternativos no anime, mesmo que elas já tenham sido terminadas, tipo com OVAs ou especiais. Eu sei que podem dizer que Evangelion teve basicamente a mesma coisa, afinal o anime terminou pelo menos 7 anos antes do final do mangá, e depois ainda teve a série de filmes Rebuild of Evangelion, que seria uma linha temporal após os acontecimentos do anime clássico, recriando a linha do anime inicial. Mas a questão é que Evangelion é um anime mais voltado para clássico e cult, muito preso a pessoas que deram uma chance de fato, ainda mais por culpa do final do anime clássico que ficou tão famosa que fez muita gente não ter paciência para ver, gostando ou não do gênero. Você pode gostar do anime, mas convenhamos que isso é verdade. Shingeki no Kyojin é um anime que conseguiu atrair pessoas que são fãs de animes e até mesmo pessoas que nunca viram nada de animes. Se procurar um mínimo na internet, você consegue encontrar vídeos de pessoas que se autodenominam não serem fãs de animes reagindo a músicas de Shingeki e pouco depois surgindo com reacts do anime. Quando se traz algo fora do comum com um anime tão grande como esse, ele pode fazer um barulho intenso e talvez possa motivar a trazerem finais alternativos com outras obras. Com isso, além de fazer um final melhor para Shingeki no Kyojin,
ainda poderiam trazer finais melhores, ou pelo menos alternativos, para outras obras com finais controversos ou apenas ruins. Lembrando que não estou dizendo que o final tal é ruim ou que final tal é bom, mas sim que são finais controversos que causaram discussões e que, em alguns casos, causam discussões até hoje e que poderiam ter um final alternativo, que poderia resolver isso. No caso de Shingeki no Kyojin, é bem limitada a quantidade de pessoas que gostam desse final, então o AOE seria muito bem-vindo. Mas não vou dizer com certeza se vai ou não acontecer, mas se querem minha opinião, eu diria que é bem plausível sim um AOE de Shingeki no Kyojin. E se acontecer sendo como eu havia mencionado, provavelmente eu iria gostar. Sobre a repercussão que isso poderia gerar, eu iria adorar também pelas várias possibilidades de finais alternativos que poderiam surgir para tornar as obras melhores ou até mais coerentes. Antes de acabar, gostaria de deixar o meu agradecimento aos membros Classe S que têm apoiado o canal. Se quiser poder ajudar também, se torne um membro Classe S e nos ajude a trazer mais conteúdos desse tipo por aqui. Muito obrigado a todos que ficaram até aqui e até a próxima.